normas de comportamento existem em todas as religiões. São 3 características de uma religião. Ela tem um corpo doutrinal, verdades que ela considera indiscutíveis. No nosso caso, o cristianismo, o credo, que é a síntese das principais verdades em que acreditamos. Toda religião tem um credo, toda religião tem um culto, cerimônias nas quais Deus é honrado, e toda religião tem um conjunto de normas de conduta, de comportamentos. Deve-se fazer isso? É proibido fazer aquilo? No nosso caso, os mandamentos. Jesus chama este conjunto de comportamentos, o decálogo que se encontra no livro do Êxodo, os 10 mandamentos que Deus entregou a Moisés, gravados em pedra, pelo nome de lei. Os outros livros da Bíblia, que por assim dizer desdobram a lei, são sobretudo aqueles que anunciam oráculos, profecias, os livros proféticos. O próprio Jesus sintetiza o Antigo Testamento com essa expressão muito feliz: a lei e os profetas, como ele faz no Evangelho que nós acabamos de ouvir. Não penseis que vim abolir a lei e os profetas. Não vim para abolir, mas para dar-lhes pleno cumprimento. Jesus aqui, no Evangelho de hoje, um pouco longo, aborda esta questão: qual a novidade que ele veio trazer em relação ao Antigo Testamento? Se nós professamos que os 27 livros do Novo Testamento trazem uma novidade que é ele mesmo, qual a relação entre a antiga aliança e a nova? O Antigo Testamento e o Novo? Jesus cuida de estabelecer um vínculo, ao mesmo tempo de continuidade e descontinuidade. Continuidade, quando se continua algo que já vem sendo feito, que já vem sendo dito, que já vem sendo defendido e professado. Descontinuidade, a partir daqui temos uma novidade. O Novo Testamento é, num sentido, continuidade do Antigo, e em outro sentido é descontinuidade. A frase que nos interessa é precisamente esta: não vim para abolir, mas para dar-lhes pleno cumprimento. Ao dizer pleno, Jesus se refere a um cumprimento total, integral, e está insinuando aqui que o Antigo Testamento não se cumpriu plenamente antes de Jesus, só se cumpriu com ele. É na carta aos Romanos, capítulo 13, versículo 10, que nós temos a primeira chave de leitura para compreendermos essa frase misteriosa de Jesus. Cito Romanos 13, 10. A caridade é a plenitude da lei. Vocês se lembram quando nosso Senhor Jesus Cristo, respondendo a uma pergunta de um doutor da lei, qual é o maior mandamento? Jesus responde, citando o primeiro, à luz de Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4. Ouve, ó Israel,
o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua força, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento. E acrescenta uma novidade: e o semelhante a este mandamento é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. O primeiro mandamento da lei de Deus é amar a Deus sobre todas as coisas. Jesus vai buscar em Levítico 19:18 um mandamento que os judeus reputavam secundário e que Jesus o eleva à mesma categoria, à mesma importância, ao mesmo valor do primeiro mandamento. Ele está dizendo com isso: se você ama a Deus sobre todas as coisas e não trata o próximo como você se trata, você não entendeu nada do Novo Testamento. Você, na verdade, precisa, a partir de agora, a partir de mim, compreender que não há mandamento maior entre amar a Deus e amar o próximo. Isso já foi uma revolução. Em Romanos capítulo 10, versículo 4, temos outra frase do apóstolo Paulo que nos ajuda a entender o que significa: eu não vim abolir a lei, mas vim levá-la ao pleno cumprimento. Cito o apóstolo Paulo: a finalidade da lei é Cristo para a justificação de todo o que crê. Todo o Antigo Testamento está direcionado para Cristo, fala de Cristo, profetiza Cristo, adquire na pessoa de Cristo o seu pleno cumprimento, o seu completo significado. Sem Jesus, qualquer cumprimento de qualquer preceito do Antigo Testamento é pura moral judaica. Para os judeus, o que nós chamamos de Antigo Testamento é palavra de Deus. Para nós, todo o Antigo Testamento é palavra de Deus escrita e mais o Novo Testamento. Pois bem, a finalidade do Antigo Testamento é Cristo. Tudo o que se disse, tudo o que se pregou, tudo o que se escreveu e está consignado no Antigo Testamento tem por finalidade Cristo. Recordam-se vocês quando Jesus se transfigurou no monte que a tradição chama de Tabor, na presença de Pedro, Tiago e João, entre duas pessoas do Antigo Testamento que já haviam morrido e que agora parecem vivas: Moisés e Elias. Moisés, o máximo representante da lei; Elias, a maior autoridade dentre todos os profetas. E o que significa isso? A lei e os profetas, ali representados por Moisés e Elias, encontram o seu significado, a plena realização, o completo cumprimento daquilo que eles anunciaram. É a pessoa de Jesus. Jesus não veio abolir, veio dar pleno cumprimento. Vocês perceberam, e agora vamos entrar em cheio no comentário a todos os preceitos de nosso Senhor Jesus Cristo, e Ele os coloca numa ordem magnífica e vai utilizando um processo comparativo que desdobra, que mostra o que significa levar a cumprimento. Ouvistes o que foi dito, eu, porém, vos digo. Ou seja, ouvistes o que foi dito, espera, isso continua atual, mas eu vos digo. Ou seja, essa atualidade, a partir de mim, comigo, tem um outro significado. Até nosso Senhor Jesus Cristo, os mandamentos da lei eram pregados, eram vividos, mas pregados de uma forma não completa e praticados de uma forma incompleta. Jesus vai, por assim dizer, interiorizar os preceitos e vai dizer que para que você cometa alguma coisa má, não é preciso que você faça
Não é preciso que você peque com a boca para que você já tenha cometido um pecado. Não é preciso que você pratique alguma coisa com os pés, com as mãos, para que você cometa um pecado. Dou um exemplo. Uma pessoa decide tirar a vida de outra. Isso é proibido pelo 5º mandamento da lei de Deus, não matar. Mas vamos imaginar que uma pessoa tenha desferido 6 tiros no corpo da outra, com a vontade de matar. A pessoa vai para o UTI e escapa, não morre. Na interpretação das autoridades religiosas dos judeus no tempo de Jesus, essa pessoa não pecou contra o 5º mandamento, porque a vítima não morreu. Vejam que interpretação maluca, esdrúxula. Isso se chama, e é um perigo que existe em toda religião. Você tem o corpo doutrinal, você tem a norma, você tem o preceito, mas nas diversas situações concretas, cria-se um conjunto de interpretações, vamos chamar de jurisprudência, ou melhor, vamos chamar de casuísmos, o que acaba tornando a interpretação da lei, que foi dada lá no começo por Deus, na prática, algo completamente absurdo. Segundo exemplo, santificar o dia de sábado é o 3º mandamento da lei de Deus. É preciso repousar, porque Deus criou o homem em 6 dias e descansou no 7º. Jesus vai dizer no Novo Testamento que o Filho do Homem é Senhor do sábado, e ele fazia muitas coisas em dia de sábado, que era, na lógica das autoridades religiosas do seu tempo, uma violação do sábado. Por exemplo, curar uma pessoa. A jurisprudência religiosa no tempo de Jesus, para aplicar o preceito da observância do sábado, chegou a tal ponto que uma certa corrente rabínica defendia que, em dia de sábado, você só podia dar 50 passos. Não mais do que isso. Se você der mais de 50 passos, você vai estar se cansando, você vai estar trabalhando, você vai estar violando o preceito do sábado. Ora, imaginemos nesse caso concreto, nessa interpretação esdrúxula, que uma pessoa da sua família que mora a 2 quilômetros da sua casa está em estado grave e sem ninguém para ajudá-lo. Pois bem, essa interpretação rabínica absolutizava o repouso e dizia: se você der mais de 50 passos, você vai estar violando o sábado. Por isso é preferível que aquela pessoa morra do que você violar o sábado. Isso é o fim da picada. São interpretações, mais de 200 ou 300 que foram sendo criadas, um corpo doutrinal secundário, uma releitura ou uma interpretação feita ao longo dos séculos e milênios. Moisés é 1250 anos antes de Cristo. De Moisés até Jesus, a religião judaica acabou se tornando precisamente isso, uma multiplicação, uma quantidade abundante de normativas pequenas, casuísmos. Pois bem, ao dizer, eu não vim abolir a lei, Jesus nos remete à pessoa de Moisés. A lei não são as normas posteriores que rabinos, escribas, saduceus e fariseus acrescentaram como interpretação da lei que Deus deu a Moisés. Jesus volta para o princípio. É como se ele estivesse diante de um lago onde a superfície estivesse completamente poluída, e Jesus então fizesse isso, tirar a sujeira, as costras, tirar os acréscimos, a ferrugem, a fuligem que se introduziu na religião. Eu vim levar ao pleno cumprimento.
O homem é dotado de matéria e de espírito, de corpo e de alma. Então, o que é que Jesus diz? Ao longo desse tempo todo, as autoridades religiosas deram uma exacerbada importância à prática externa da lei de Moisés, achando que bastava praticar para que você se considerasse justo diante de Deus. Segundo essa lógica, se você cumprir exteriormente o que diz a lei de Moisés, Deus tem olha a blasfêmia, aspas, obrigação de salvar você, a obrigação de tornar você santo, de tratar você como um santo. São Paulo se insurge contra esta mentalidade, dizendo que o homem não é justificado pela prática da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. E isso não é mérito do homem, isso é puro dom de Deus. Muito bem, então agora vamos a um outro enfoque que Jesus vai dar, que é precisamente esse. É dentro do coração do homem, onde houver um consentimento, que ali já existe um pecado, se o consentimento for em algo proibido pela palavra de Deus. Vamos então aos exemplos. Vós ouvistes o que foi dito aos antigos: não matarás. Quem matar será condenado pelo tribunal. Eu, porém, vos digo: todo aquele que se encoleriza com seu irmão será réu em juízo. Ou seja, a cólera, que muitas vezes é guardada no coração e só algumas vezes é traduzida em olhares, em palavras e em gestos, ela já é um assassinato. Isso é uma revolução. A norma é a mesma pregada pelos judeus, mas a interpretação é outra. Ou seja, não é preciso que você compre uma arma, aprenda a atirar. Arma branca ou arma de fogo, uma faca, arma branca, um punhal, arma branca, ou arma de fogo que sai a pólvora dela, capaz de tirar a vida de uma pessoa. Não é preciso que você ande armado para você pecar contra o quinto mandamento. Basta se encolerizar contra uma pessoa, você já cometeu o homicídio contra ela. Isso é uma revolução, por quê? Porque Jesus nos mostra que Deus conhece o coração de uma pessoa e pode, somente Ele, dizer: essa pessoa é tão educada como o marido, mas o está matando por dentro. Às vezes a gente pensa que diplomacia, boa educação, fineza, coisas exteriores são suficientes para dizer a grandeza do coração de uma pessoa. Errado. O ser humano é um artista. Dificilmente, aliás, quase nunca, eu diria, muito dificilmente eu sustentaria que esse sentimento assassino, chamado de cólera, de ira, o desejo de vingança, a vontade de esganar, o mórbido desejo de prejudicar uma pessoa, dificilmente isso é traduzido para outras pessoas. Mas Deus, que já conhece o coração, naquela hora já tipifica, mesmo que ninguém diga nada, basta um pensamento consentido em prejudicar uma pessoa, imaginar-a morta, imaginar-a se prejudicando, desejar para o outro o mal, isso já é homicídio para Jesus. Isso é uma revolução copernicana e faz do cristianismo uma religião, se nós pensarmos bem, assustadora. Assusta porque o ato que pode levar uma pessoa do inferno para o inferno é um ato interior com relação ao quinto mandamento. Espero que essa comparação, esse exemplo que eu dei, tenha ficado claro.
todo aquele que se encoleriza com seu irmão. Existe uma cólera boa. É a cólera contra o pecado da pessoa. Romanos capítulo 1, versículo 18. A ira de Deus se acende do alto do céu contra a impiedade e perversidade dos homens. Indignar-se, enervar-se contra o pecado de uma pessoa. Não é pecado. Jesus, diante do pecado dos que estavam profanando o templo, se encolerizou contra eles, pegando um chicote e os expulsando. Tirai isto daqui e não façam da casa do meu pai um covil de ladrões. Jesus, encolerizado, com um chicote na mão, todo mundo vai morrer. Existe uma ira que não é pecado. A ira contra o fato sem vergonha. A ira contra a atitude pecaminosa. A palavra indecente. O gesto obsceno. A postura ofensiva a Deus e à própria pessoa. Jesus, enervado, encolerizado, quando levou um tapa, uma bofetada de um soldado romano diante de Herodes e Pôncio Pilatos, disse: se eu errei, mostre-me o erro. Mas se eu não errei, por que é que você me bate? Agora, vamos a um outro exemplo. Eu, porém, vos digo no Evangelho de hoje: não cometerás adultério. Os antigos disseram isto. Eu, porém, vos digo: todo aquele que olhar para uma mulher com o desejo de possuí-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. Ou seja, a partir de Jesus, o mandamento de não cometer adultério é violado com um ato consentido, voluntário, um desejo interior de se possuir uma mulher. No caso das mulheres, o homem. A recíproca também é verdadeira. São Paulo diz que com Jesus Cristo já não existe homem ou mulher, escravo ou livre, todos são uma só realidade em Cristo Jesus. Reparem, o adultério é um ato interior para Jesus. Como você descobre que uma pessoa, sobretudo nesses tempos tão pansexualizados, em que se difunde com uma rapidez, com uma malícia, e eu diria com uma normalidade tremenda, uma ideia, posturas que violam a santidade da genitalidade, da sexualidade nesses tempos tão difíceis. Santo Agostinho, meditando sobre esse versículo 28, todo aquele que olhar para uma mulher com o desejo de possuí-la, já cometeu adultério. Faz uma distinção que é muito importante. Prestem atenção nesses três critérios que nos ajudam a dizer: na praia, no clube, assistindo a um filme, conversando com uma pessoa, andando na cidade, no trabalho, até na igreja. Meu Deus, eu quero viver santamente a minha sexualidade como homem casado, como mulher casada, como solteiro, como padre, como religiosa. Qual o critério a igreja nos dá para separar bem as coisas e dizer: aqui não houve pecado e aqui houve pecado de pensamento violando o mandamento sexto, guardar a castidade? Na sua obra chamada O Sermão da Montanha, Santo Agostinho, no livro 1, capítulo 34, diz o seguinte, aspas: três circunstâncias concorrem para que se cometa o pecado: a sugestão, o prazer e o consentimento. A sugestão se verifica por meio da memória, isto é, por meio dos sentidos do corpo, cujo gozo, se algum houver, terá incorrido em deleite ilícito, o qual deve ser refreado. Se tiver havido consentimento, então haverá pecado
pecado completo. O prazer, contudo, antes do consentimento, ou é nulo ou muito leve. Consentir com ele é pecado, mas caso seja posto em prática, parece que então se sacia e se apaga a concupiscência. Mais ainda, quando a sugestão se repete, o prazer é maior, mas não tão grande quanto aquele que vem a constituir um hábito que dificilmente se pode vencer. Assim, se alguém não se entregar ao mau hábito e não recear os combates da vida cristã, poderá sair-se vencedor. Fecha aspas. Muito inteligente a distinção entre sugestão, prazer e consentimento. Mas Jesus tem uma outra regra, bem mais na frente. Se teu olho é ocasião de escândalo para ti, arranca-o fora, pois é melhor entrares sem mão ou sem olho no reino dos céus, do que todo o teu corpo ser jogado no fogo da gênero. Palavras que não podem ser interpretadas ao pé da letra e significam: se alguém, alguma pessoa, alguma circunstância, qualquer realidade que se coloque entre você e Deus, arrastando você para o pecado, sugerindo você a prática do pecado, fuja. Por isso, se você vê que peca na piscina, não vá. Se você crê que aquele filme, aquela novela, aquela leitura vai despertar em você algo que vai levar você a consentir no pecado, não leia, não assista, não participe, fuja. Esse é o conselho de nosso Senhor: fugir das ocasiões próximas de pecado. Agora, diz nosso Senhor numa frase que precisa uma explicação muito séria e também muito precisa, porque esta palavra ela tem dado asas a muita interpretação equivocada. Se você está levando a oferta para o altar e ali você lembra de que o seu irmão tem alguma coisa contra você, deixe a oferta diante do altar e vá primeiro reconciliar-se com o seu irmão. Só depois você vai apresentar a oferta. Ou seja, a oferta que você apresenta no altar deve ser expressão de um coração puro, de uma pessoa que está em paz com Deus e com o próximo. Para Deus é abominável uma oferta de alguém que entrega alguma coisa diante do altar, mas tem litigado, está litigando, machucou ou está machucando o irmão. O que Jesus diz é precisamente isso: primeiro se reconcilie com a pessoa e só depois traga a oferta. O ensinamento é muito bonito, mas apresenta problemas em algumas situações. Reparem bem o que é que Jesus diz. Quando tu estiveres levando a tua oferta e te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, mas há pessoas que têm alguma coisa contra mim e eu nunca fiz nada para elas. Eu vou dar um exemplo hipotético. Eu sou nordestino. Então tem uma pessoa que não suporta o nordestino, chega na missa da Mãe Rainha, no santuário: vixe, Nossa Senhora, é um nordestino? Eu odeio o nordestino, diz essa pessoa. Bem, eu nunca fiz nada contra essa pessoa. Eu tenho que me reconciliar com ela? Tenho. Mas isso é um absurdo. Calma, é absurdo porque você não está entendendo o que significa o altar. Numa interpretação literal, só se aplica sem absurdo este preceito de Jesus se de fato você tem alguma coisa contra uma pessoa, machucou-a e não pediu perdão, ofendeu-a e não se humilhou pedindo perdão.
Sinta-se, portanto, obrigado a se reconciliar com ela, antes de entrar na fila do ofertório, antes de entrar na fila da comunhão. Portanto, se você tem culpa no cartório, deixe a oferta no altar e vá primeiro se reconciliar com a pessoa. Mas Jesus não utiliza nenhuma distinção, só diz que se você lembrar que alguma pessoa tem alguma coisa contra você, deixe a oferta. Segundo problema, lembrei de que uma pessoa tem algo contra mim, mas eu não sei onde ela mora hoje. E agora? Como é que eu posso ir ao encontro dela, se eu não sei onde ela mora? Terceiro caso, hoje eu lembrei de que feri uma pessoa, machuquei uma pessoa, mas ela já morreu. E agora? Como é que eu vou me reconciliar com ela? Santo Agostinho vai responder a todas essas perguntas. Vamos de novo repetir o que Jesus disse e vamos à explicação de Santo Agostinho para esses casos, essas situações. O Senhor machucou muito aquele homem que já morreu, seu pai, sua mãe, e ele morreu antes de o Senhor pedir perdão a ele. A senhora, sua mãe faleceu e a senhora não teve a oportunidade de pedir perdão a ela e agora está com drama de consciência. Como resolver isso? Se estiveres levando tua oferta para o altar e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa a tua oferta diante do altar e vai primeiro reconciliar-te com teu irmão. Agora vamos à explicação de Santo Agostinho. Sermão da Montanha, livro 1, parágrafos de 26 a 27. É-nos mandado que, ao oferecer nossa oferta diante do altar, se ali nos recordamos que nosso irmão tem alguma queixa contra nós, devemos deixar a oferta lá e ir nos reconciliar com ele. E só depois da reconciliação havemos de apresentar nossa oferenda. Entretanto, se isso for tomado literalmente, talvez alguém poderia opinar que convenha fazer desse modo só no caso de o irmão se encontrar presente, visto que não se pode diferir a reconciliação, já que nos é mandado deixar a oferta ali diante do altar. Se se tratar, porém, de uma pessoa ausente, quem sabe em lugar distante, por exemplo, do outro lado do mar, e nos vier à mente alguma lembrança dessa natureza, será absurdo crer que devemos deixar a oferenda diante do altar, para depois de ter percorrido terras e mares, vir oferecê-la a Deus. Por essa razão, vemos-nos obrigados a recorrer à interpretação espiritual, para que a sentença possa ser entendida de tal modo que não redunde em absurdo. Caso se tome ao pé da letra o que aqui se diz, e se por acaso alguém achar que assim lhe convém agir, não poderá demorar muito para vir a reconciliação, se o irmão estiver presente, já que nos é ordenado deixar a oferenda diante do altar. Mas se o irmão estiver ausente, e o que também pode vir a ocorrer na outra margem do mar, por exemplo, é absurdo crer que deve deixar sua oferenda diante do altar e atravessar terras e mares antes de oferecê-la ao Senhor. Por isso, Ele nos manda recolhermos em nosso interior e pensar espiritualmente, para que se possa compreender o que foi dito sem incorrer em absurdos. Por altar, devemos entender do ponto de vista espiritual a fé, não esse altar de pedra. A oferenda que fazemos ao Senhor, seja por meio do ensino, seja por meio da oração, seja por meio de qualquer outro, não pode ser aceitável diante de Deus se não for sustentada pela fé. Se, portanto, ofendemos nosso irmão em alguma coisa,
coisa: devemos ir nos reconciliar com Ele, não com os pés do corpo, mas com os movimentos da alma, prostrando-nos diante do irmão com sentimentos de humildade, na presença daquele a quem vamos oferecer. E assim, como se estivesse presente, poderemos acalmá-lo, não com ânimo simulado, mas acalmá-lo com um pedido de perdão. E ao nos voltarmos para o altar, isto é, renovando a intenção do que tínhamos começado a fazer, fazermos nossa oferenda. Fecha aspas. Quanto ao caso hipotético do fulano que olha para o nordestino e diz: eu odeio o nordestino, eu como nordestino, diante dessa explicação, mesmo que a pessoa esteja pertinho de mim e eu nem saiba, ou mesmo sabendo, ela disse em voz alta, eu tenho que me reconciliar com ela dessa forma: Senhor, aqui estou diante do altar do meu coração, que é a minha fé. Eu quero dizer ao Senhor que eu perdoo esse desgraçado que não suporta o nordestino. Tenha compaixão desse trem virado, Jesus. Manda esta mozeira tomar um banho nas praias de Maceió, minha terra, para ele se converter. Ó pessoa desajuizada, homem sem juízo, parece um cão chupando manga, a besta fera comendo jaca, odiando uma pessoa só porque ela nasceu numa região. Está perdoado em nome de Jesus. Isso tudo dentro do meu coração. Entenderam? Como é que se reconcilia com uma pessoa quando a pessoa tem algo contra você e você nunca fez nada contra ela? Você tem a obrigação de se reconciliar com ela dentro do seu coração. Perdoando-a, você está reconciliada comigo e eu estou reconciliado com você. Nem sei quem você é, nunca você me deu um bom dia ou boa tarde, mas me odeia por eu ser nordestino. Está perdoado em nome de Jesus. Infeliz. Eu espero que o ensinamento de nosso Senhor Jesus Cristo, que é profundamente comprometedor, tenha ficado claro nesse evangelho tão demorado, nessa homilia com mais de 15 ou 20 segundos, onde nosso Senhor nos mostra a letra. Jesus aceita tudo do Antigo Testamento, mas a letra sem o Espírito mata. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 3, 8, versículo 3. A letra mata, mas o Espírito vivifica. Toda a letra do Antigo Testamento Jesus assume. Não vim abolir a lei, vim levá-la à perfeição. E a perfeição da lei é a interiorização dela dentro do coração, ali onde ninguém tem acesso, ali onde Deus conhece nossas intenções, nossas práticas. No final da primeira leitura de hoje, Jesus diz, por meio do autor do livro do Eclesiástico: Deus não mandou ninguém agir como ímpio, e a ninguém deu licença de pecar. Na ótica dos fariseus, o pecado só existe quando o corpo exterioriza alguma coisa, falando, fazendo ou se omitindo. No Novo Testamento, não. É o seu coração, aquele que age diante de Deus. E agir diante de Deus é consentir, é querer. O único querer que não é meritório é o querer fazer o bem e não fazer podendo fazer o bem. O inferno está cheio de boa intenção. Eu queria tanto ajudar uma pessoa, diz alguém, e Deus sabe que essa pessoa tem tempo para fazer isso, tem condições de fazer isso e não faz. Então não basta querer. O querer fazer o bem é algo bom, mas pode se tornar mal se o seu querer não está impedido por nenhum empecilho exterior, por nenhuma matéria. Você pode fazer
e pode. E nada de grave impede. Ainda que com certa dificuldade você pode. O querer sozinho se torna pecaminoso, porque é uma boa intenção da qual o inferno está cheio, que não foi traduzida por opção, por mesquinhez ou por qualquer outra justificativa. Já quanto ao pecado, não é preciso que você faça para que você peque. Basta que você consinta, basta que você deseje, basta que você assuma para si a autoria dessa realidade, ainda que você a crie, ainda que você a imagine. Se há uma adesão da vontade, eu quereria isto, ou eu quero isto, eu me comprazo nessa cena pecaminosa, aí já é verdadeiramente pecado. Cantamos no Salmo com a voz da bela salmista, a voz angelical: feliz o homem sem pecado em seu caminho, que na lei do Senhor Deus vai progredindo. Jesus respondeu a um jovem rico: bom mestre, o que devo fazer para ganhar a vida eterna? Qual foi a resposta de Jesus? Cumpra os mandamentos. Já tenho observado isso desde a minha juventude, mas faltava alguma coisa para ele. O caminho para ir para o céu é a prática dos mandamentos. Progridamos na lei do Senhor, observando os seus preceitos. E atenção, o Salmo 2, o segundo versículo do Salmo 118: e de todo o coração procura Deus. A religião farisaica não procurava Deus no coração, procurava Deus nas práticas externas. E podemos transformar a nossa religião numa grande hipocrisia. Se o culto for bonito, mas não for celebrado por pessoas de um coração reto, sincero, que tem consciência, Deus me sonda, Deus me conhece, Deus me vê, Deus sabe da disposição do meu coração, Deus verdadeiramente é conhecedor dos sentimentos secretos que eu guardo, daquilo que eu sinto, o que eu nutro e que eu armazeno e que ainda não foi libertado, tirado, extirpado do meu coração, quanto a fulano, beltrano, quanto a ações, quanto a comportamentos, quanto a coisas lá do passado. Na confissão temos essa possibilidade de dizer: meu Jesus, eu me acuso do fundo do meu coração, me envergonho verdadeiramente. Tu sabes que não são palavras apenas, mas isso brota do íntimo da minha alma. Misericórdia de mim, Senhor. Todos os pecados que eu cometi desde a idade da descrição, por pensamentos, por palavras, por atos, por omissões, não quero mais pecar. Lava-me com teu sangue precioso. Não quero guardar dentro do meu coração aquele veneno, aquele fermento, aquela culpa, aquela falta passada com a qual eu convivo e da qual ainda não me libertei. Espero que essa longa homilia, mais dura, dramática, porque o tema é verdadeiramente, não digo apenas constrangedor, eu diria até consolador, libertador, porque de fato, com essas palavras, nós entramos no âmago da nossa relação com Deus, seja quando rezamos, quando nos relacionamos com as pessoas, com o próprio Deus e com a celebração do culto. Entre os perfeitos, nós falamos de sabedoria, diz a segunda leitura, não a sabedoria deste mundo, a sabedoria mentirosa e hipócrita, mas a sabedoria que vem de Deus, a sabedoria que os poderosos deste mundo não conheceram, porque se a tivessem conhecido, não teriam crucificado o Senhor da glória. É essa misteriosa sabedoria de Deus que Jesus nos traz por meio da igreja, com essas 4 leituras que de fato situam no seu devido lugar a importância, a beleza, a perfeição da letra, da lei, da palavra do Antigo Testamento, mas que com Jesus ela é interiorizada profundamente e chegando ao nosso coração. Isso nos obriga a dizer: Ele me conhece, as pessoas não. Ele sonda,
Ele conhece o mais íntimo do recôndito do meu ser. Deus é o mais íntimo do meu íntimo, diz Santo Agostinho. Por isso, constantemente, Ele sabe, e as pessoas jamais saberão, quanto de beleza, de retidão, de pureza, de sinceridade existe no meu coração, ou, se for necessário dizer nesta missa, Deus sabe da hipocrisia, do cinismo, da falsidade, do engano, do embuste que tem sido a minha vida até hoje, porque está guardado, alojado lá dentro do meu coração aquilo que de fato pode me condenar e me levar para o fogo do inferno. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.